Uma garota chamada Momo está discutindo com seu namorado. Ele parece um verdadeiro babaca e já tratando ela muito mal. Ela obviamente fica bastante irritada e tenta atacá-lo, mas não dá muito certo. Ela logo joga ela no chão, ela começa a gritar com ele enquanto ele vai embora. Depois disso conhecemos um pouco mais sobre ela. Ela é uma garota chamada Momo Ayase. Ela está conversando com suas amigas sobre como seu primeiro relacionamento não deu certo. Basicamente, quando as amigas perguntam por motivo de ter ficado com aquele babaca, é tipicamente porque é parecido com Kenta Kakura, um ator que ela gosta muito. Ela está muito irritada por ter terminado seu primeiro relacionamento. E quando anda pela escola, ela vê um garoto sofrendo bullying de seus colegas de classe. Ela vê aquilo e fica totalmente irritada e decide dar um susto naqueles garotos irritantes. Ela parece visualmente abalada pelo fim do seu relacionamento. Só que depois disso, aquele garoto começa a perseguir a garota. Ela fica bastante incomodada com aquilo, e aquele garoto parece bem esquisito. Ele vive falando sobre fãs que parece um tipo de OVNI, e ela realmente não tem qualquer interesse nisso. Ela obviamente não quer ser amiga daquele garoto, então ela só diz que ele é meio esquisito e otaku. Por causa disso, ele fica visualmente abalado. Momo não é uma garota ruim, então ela vai pedir desculpas pra ele. Ela disse que não queria agir daquela maneira. Ela disse até mesmo que acredita em fantasmas, porque o garoto ri dela. Momo fica bastante irritada, ela só queria ser gentil com ele e agora ela foi literalmente tratada com deboche. Ele logo começa uma briga e começa a discutir se fantasmas ou alienígenas existem ou não. Para encerrar aquela discussão, eles decidem fazer um desafio. Momo vai para um prédio onde, segundo aquele garoto, costumam ter ataques OVNIs. E o garoto vai para um túnel onde, segundo Momo, costuma ter ataques envolvendo fantasmas naquele local. Cada um parece estar visualmente abatido e com medo. Eles se encontram realmente em uma situação difícil. Eles estão usando uma chamada de ligação, para conversarem um com o outro, para até mesmo ver se eles realmente encontram alguma interferência sobrenatural ali. Enquanto conversam um com o outro, eles estão visualmente abatidos com aquela situação. Mas então, enquanto conversam um com o outro, já que basicamente estão praticamente tendo a primeira conversa, uma verdadeira conversa ali, Momo começa a contar sua história de por que começou a acreditar em fantasmas. Segundo ela, a sua avó é uma médium e basicamente ela tem que fazer um sinal de boa sorte para ir para a escola, ensinado por sua avó, para que nada de mal aconteça com ela. Mas basicamente seus colegas de classe tratavam com ela, ficavam zombando dela e tratando ela de uma forma muito ruim. Ela realmente conseguia aguentar até aquilo, mas quando o garoto que ela gostava começou a zombar dela também, ela realmente ficou muito irritada e começou a achar esquisita. Inclusive começou a tratar sua avó como uma médium falsa e dizer isso pra ela. Até mesmo tiveram uma briga e até pouco tempo atrás mal conversavam uma com a outra. A Momo disse que talvez ela não tenha ficado irritada por causa do garoto, mas sim porque falaram mal da sua avó, que ela ama tanto, que até mesmo com a morte de seus pais, mesmo sendo uma mulher solteira, decidiu cuidar de Momo. O garoto fica totalmente abalado com aquela conversa. Ele não sabia que ela tinha um motivo tão nobre para acreditar em fantasmas. Mas então, quando estava no túnel, ele viu uma mulher velha. Essa velha esquisita disse que deixaria ele chupar os peitos dela se ele deixar dar uma chupada no amiguinho dele. Mas ele não entendeu para raciocinar sobre isso. Ele também sai correndo daquele lugar. A chamada fica totalmente desconexa. Até a própria garota Momo disse para ele tentar fugir o mais rápido possível dali, já que se ele perder uma corrida para aquela mulher, algo horrível vai acontecer. A ideia de Momo era se encontrar com aquele garoto o mais rápido possível, mas infelizmente ela acabou sendo atacada por extraterrestres. Realmente eles não têm uma grande sorte. Logo, Momo é abduzida. E pelo jeito aqueles extraterrestres têm ideias muito ruins com ela. Eles, além de tirarem a roupa dela, eles basicamente pelo jeito têm algum problema com reprodução na raça deles. Por causa disso eles estão preferindo uma espécie humana feminina para ajudar eles a reproduzir, se aqui vocês me entendem. Então logo, Momo estava correndo de sério risco ali. Os alienígenas não estavam brincadeira, eles até estavam tentando hipnotizar Momo. Mas então, quando ela estava correndo sério risco, uma ligação ocorre. E quando os alienígenas foi atender o celular, ele foi brutalmente atacado por algo. Um monstro horrível começou a sair da tela daquele celular e começou a atacar tudo ali. Logo o Momo percebe que é aquele garoto, o nerdzinho que ele estava com o qual ela estava conversando.
Logo, ele começa a atacar todos aqueles alienígenas naquele local. Ele consegue derrotar logo 2 de primeira, mas quando vai atacar o último para oficialmente derrotá-lo, ele não consegue vencê-lo, já que ele tem um aparato tecnológico. Logo, ele está na parede sendo derrotado, mas então com um pingo de consciência ele consegue contar sua história. Descobrimos basicamente que aquele garoto sofria bullying desde pequeno, por isso ele sempre foi obcecado por extraterrestres, esperando com que eles pudessem ser amigos deles. Mas infelizmente, por mais que ele o chamasse, eles nunca chegavam. Então, quando a própria Mombros o protegeu daquele ataque de bullying, ele ficou realmente muito feliz com aquilo. Mas uma vez o alien começa a atacar a Momo. Ela está correndo sério risco e se lembra mais uma vez da sua avózinha. Ela lembra que sua avó sempre dizia para concentrar o seu ki um pouco embaixo da sua barriga, para ensinar sua avó antes de elas brigarem. Momo se lembra disso com uma memória triste, mas logo isso muda quando ela consegue usar seus poderes psíquicos. Ela fica extremamente emocionada com aquilo. Tudo que sua avó tinha ensinado não era mentira. A sua avó não era uma médium falsa. Mas não era hora de pensar nisso. Em um ataque rápido, ela simplesmente destrói aquele alienígena idiota que estava ali, conseguindo vencê-lo. Tudo tinha acabado, mas não ainda. Pelo jeito, o fantasma ainda estava no corpo daquele garoto. Ele estava ficando louco mais uma vez. Ela começa a usar seu ataque psíquico para fazer ele ter um pingo de consciência e livrar daquele fantasma. Ele descobre basicamente pelaquela velha que basicamente ela tinha possuído o Bilal do moleque. Então, enquanto ele não fosse recuperar aquilo, ele continuaria assim, daquela maneira. Depois de basicamente eles teriam que voltar naquele local. Então, logo tudo começa a se destruir, uma grande explosão acontece. Quando finalmente eles conseguem sair daquele local estranho e esquisito. Então, já estavam os dois. Pelo jeito, eles tinham tido uma noite realmente esquisita hoje. ETs e fantasmas tinham atacado, e agora o garoto teria que voltar naquele local para recuperar o Bilal dele. Mas e aí? Ele queria ir sozinho para não colocar em risco mais uma vez Momo. Mas Momo vê aquilo como uma idiotice. Ele nem poderia ir sozinho, já que ele não conseguiria ficar consciente sem a ajuda dela. Mas ele apenas não queria colocar ela em risco. E ele entendeu isso quando ele falou isso com ela. Ele é um garoto muito gentil e ela sentiu uma pontada no peito quando conversava com ele. Então, quando ela perguntou o nome dele, ele fala que o nome dele é Ken Takakura, o nome do ator que ela tanto ama. E assim terminou o episódio. Espero que vocês tenham gostado do anime. Se vocês gostaram, deixa o like, comente se vocês querem mais e até a próxima conversa. Valeu, falou!